Meu velho amigo, espero que esta missiva o encontre bem. Embora, como você agora é basicamente imortal, eu imagino que seu bem-estar seja uma certeza. Hoje é um dia excelente para matar um deus, proclamou o rei Eliocar, cavalgando sob um céu limpo e brilhante. Você não acha? Sem dúvida, Vossa Majestade. A resposta de Sadias foi suave, rápida e acompanhada por um sorriso cúmplice. Podemos dizer que os deuses deveriam sempre temer a nobreza alentana. A maior parte dela, pelo menos. Adolin segurou as rédeas com mais força, sempre ficava tenso quando o grão-príncipe Sadias falava. Temos que cavalgar aqui na frente. Sussurrou Renarim. Quero escutar, respondeu Adolin, baixinho. Ele e seu irmão cavalgavam à frente da coluna, perto do rei e de seus grão-príncipes. Atrás deles se estendia uma imponente procissão, 1000 soldados envergando a cor azul de Colém, além de dezenas de criados e até algumas mulheres em liteiras, para escrever relatos sobre a caçada. Adolin olhou para aquela multidão enquanto pegava seu cantil. Como estava envergando a armadura fractal, tomou muito cuidado para não o esmagar. Os músculos reagiam com rapidez, força e agilidade multiplicadas quando se usava a armadura, era preciso prática para manejá-la corretamente. Adolin às vezes era pego de surpresa, embora usasse a sua herdada do lado materno da família desde os 16 anos. Ou seja, pelos últimos 7. Ele se virou e tomou um longo gole de água morna. Sadias cavalgava à esquerda do rei, e Dalinar, pai de Adolin e de Renarim, posicionara sua sólida figura à direita do soberano. O outro grão-príncipe presente na caçada era Vamá, que não era um fractário. O rei resplandecia em sua armadura fractal dourada evidentemente, uma armadura daquelas fazia qualquer homem parecer majestoso. Até mesmo Sadias ficava impressionante com sua armadura vermelha, embora o rosto bulboso e a compleição corada enfraquecessem o enfeito. Sadias e o rei tinham orgulho de suas armaduras. Bem, talvez Adolin também. Após mandar pintar a sua de azul, ele ordenara que fossem acrescentados alguns adornos no elmo e nas ombreiras, para conferir à armadura um aspecto ainda mais ameaçador. Como poderia alguém não alardear algo tão grandioso como uma armadura fractal? Adolin tomou mais um gole de água, enquanto ouvia o rei falar de seu entusiasmo pela caçada. Somente um fractário na procissão, ou melhor, somente um fractário nos 10 exércitos não usava pintura nem ornamentos em sua armadura, Dalinar Kholin. O pai de Adolin preferia deixar sua armadura na cor natural, Cesa Sardósia. Cavalgando ao lado do rei, Dalinar tinha o rosto sério. Como amarrara o elmo na sela, deixara exposto seu rosto quadrado, encimado por cabelos pretos e curtos, embranquecidos nas temporas. Poucas mulheres já haviam chamado Dalinar Kholé de bonito, seu nariz tinha o formato errado e seus traços eram mais grosseiros que delicados. Era o rosto de um guerreiro. Ele montava um grande garanhão richado preto, um dos maiores cavalos que Adolin já vira. Embora o rei e Sadias tivessem uma aparência majestosa em suas armaduras, Dalinar parecia apenas um soldado. Para ele, a armadura não era ornamento, mas ferramenta. A força e a velocidade que a armadura lhe concedia jamais o deixavam surpreso. Era como se, para Dalinar Kholé, usar a armadura fosse seu estado normal e as ocasiões em que não a envergava fossem as exceções. Talvez por esse motivo ele houvesse arrumado a reputação de ser um dos maiores generais da história. Adolin se viu desejando ardorosamente que seu pai fizesse um pouco mais agora, para justificar a fama. Ele está pensando nas visões, refletiu Adolin, fitando a expressão distante e preocupada de seu pai. Aconteceu de novo na noite passada, disse Adolin, em voz baixa, para Renarim. Durante a grande tormenta. Eu sei, disse Renarim. Sua voz era medida, controlada. Ele sempre fazia uma pausa antes de responder a qualquer pergunta, como se testasse as palavras mentalmente. Algumas mulheres que Adolin conhecia haviam dito que Renarim parecia dissecá-las com a mente. Elas chegavam a estremecer quando ele se dirigia a elas, embora Adolin jamais tivesse notado nada de perturbador em seu irmão mais novo. O que você acha que significam? Perguntou Adolin, falando baixinho para que somente Renarim pudesse escutar. As crises do pai. Não sei. Renarim, não podemos continuar a ignorar isso. Os soldados andam comentando. Boatos estão se espalhando nos 10 exércitos. Dalinar Kholé estava enlouquecendo. Sempre que havia uma grande tormenta, ele caía no chão e começava a tremer. Depois delirava, falando coisas sem nexo. Muitas vezes se punha de pé, com os olhos azuis desvairados, começava a se contorcer e a agitar os braços. Adolin tinha de segurá-lo para que ele não ferisse ninguém, nem a si mesmo. Ele vê coisas, disse Adolin. Ou pensa que vê. O avô de Adolin sofrera de alucinações. Ao ficar velho, passou a achar que estava guerreando novamente. Seria isso que estava acontecendo com Dalinar. Estaria ele revivendo batalhas de sua juventude, da época em que conquistara sua fama. Ou estaria revendo sem parar aquela noite horrível em que seu irmão fora morto pelo assassino de branco. E por que motivo, após os surtos, ele mencionava com tanta frequência os cavaleiros radiantes? Tudo aquilo deixava Adolin nauseado.
Dalinar era o Espinho Negro, um gênio no campo de batalha e uma lenda viva. Juntos, ele e seu irmão haviam unificado os grão-príncipes de Alethkar, depois de séculos guerreando entre si. Ele derrotara inúmeros desafiantes em duelo e vencera dezenas de batalhas. Todo o reino o reverenciava. E agora aquilo. O que fazer, como filho, quando seu amado pai, o mais glorioso homem vivo, começava a perder o juízo? Sadias estava comentando uma vitória recente. Conquistara mais uma gema ao coração 2 dias antes, e o rei ao que parecia não soubera de nada. Suas bravatas faziam Adolin se retejar. Acho melhor recuarmos um pouco, disse Renarin. Nosso nível nos permite ficar aqui, replicou Adolin. Eu não gosto de como você fica quando está perto de Sadias. Temos que ficar de olho no homem, Renarin, pensou Adolin. Ele sabe que o pai está enfraquecendo. Vai tentar atacar. Mesmo assim, ele forçou um sorriso. Tentou se mostrar relaxado e confiante para Renarin. De modo geral, isso não era difícil. Ele sempre levara uma vida feliz duelando, vadiando e cortejando as meninas bonitas que porventura apareciam. Nos últimos tempos, porém, a vida já não parecia deixá-lo desfrutar à vontade seus singelos prazeres. Modelo de coragem ultimamente, Sadias, dizia o rei. Você tem se saído muito bem na captura de Gema Coração. Merece elogios. Obrigado, Vossa Majestade. Embora a competição esteja ficando tediosa, pois certos indivíduos já não parecem interessados em participar. Acho que até as melhores armas acabam ficando cegas. Dalinar, que em outros tempos teria reagido ao insulto velado, não disse nada. Adolin rangeu os dentes. Era simplesmente inadmissível que Sadias lançasse indiretas a seu pai, no estado em que ele se encontrava. Pensou em desafiar para um duelo aquele canalha pomposo. Não se desafiava grão-príncipes, era algo que simplesmente não se fazia, exceto se alguém estivesse disposto a provocar um grande escândalo. Mas talvez ele estivesse. Talvez. Adolin, disse Renaré, em tom de advertência. Adolin olhou para o lado. Havia estendido a mão como se fosse convocar sua espada. Mas acabou-a utilizando para segurar as rédeas. Homem tormentoso, pensou. Deixe meu pai em paz. Por que não falamos da caçada? Sugeriu Renarin. Como sempre, o mais novo dos Colen cavalgava com as costas retas, em uma postura perfeita. Os óculos que ocultavam seus olhos acentuavam sua imagem de decoro e seriedade. Você não está empolgado? Bah, respondeu Adolin. Nunca achei as caçadas tão interessantes como todo mundo diz. Não me importa o tamanho do bicho. No final, é só um abate. Duelar, sim, era emocionante. A sensação de segurar a espada fractal, de enfrentar um oponente esperto, habilidoso e cauteloso. Homem contra homem, força contra força, mente contra mente. Caçar um animal idiota não se comparava a isso. Talvez você devesse ter convidado Janala, disse Renarin. Ela não aceitaria, replicou Adolin. Não depois de. Bem, você sabe. Hila foi muito explícita ontem. Foi melhor assim. Você devia ter tratado Hila com mais consideração, disse Renaré, com ar reprovador. Adolin murmurou uma evasiva. Se seus relacionamentos tinham vida curta, a culpa não era dele. Bem, dessa vez, tecnicamente, talvez fosse. Mas geralmente não era. Fora apenas um caso isolado. O rei começou a reclamar de alguma coisa. Como Renarin e Adolin haviam ficado para trás, não conseguiu escutar o que era dito. Vamos nos adiantar, disse ele, cutucando seu cavalo. Renarin revirou os olhos, mas o acompanhou. Você deve uni-los. Essas eram as palavras sussurradas na mente de Dalinar. Ele não conseguia se livrar delas. As palavras o consumiam enquanto, montado em galante, ele trotava pelo plato pedregoso das planícies quebradas. Nós já não devíamos ter chegado? Perguntou o rei. Ainda estamos a 2 ou 3 platos de distância da área de caça, Vossa Majestade, respondeu Dalinar, distraído. Vai levar mais uma hora, talvez, se seguirmos os protocolos corretos. Se tivéssemos um bom ponto de observação, provavelmente veríamos o pavilhão. Ponto de observação. Aquela formação rochosa ali na frente serviria. Acho que se disse Dalinar, avaliando o rochedo que se avultava como uma torre. Poderíamos enviar alguns batedores para verificar. Batedores? Ora. Estou precisando dar uma corrida, tio. Aposto 5 brons plenos que chego ao topo antes de você. Dito isso, o rei saiu a galope, em meio a um estrépito de cascos, deixando para trás um atônito grupo de olho-claros, criados e guardas. Raios! Praguejou Dalinar, acionando seu cavalo. Adolin, fique com o comando. Garanta o plato seguinte, só por precaução. Seu filho, que se encontrava atrás, assentiu com veemência. Dalinar galopou atrás do rei um vulto de armadura e longa capa azul. Cascos martelavam a pedra, enquanto formações rochosas passavam a toda. À frente, o engreme espigão de pedra se elevava à beira do plato. Um tipo de formação comum nas planícies quebradas. Maldito garoto!
Dalinar ainda pensava em Elhokar com um garoto, embora o rei já tivesse 27 anos. Mas às vezes agia como um menino. Por que não avisava antes de se meter naquelas proezas? Porém, enquanto galopava, Dalinar admitiu para si mesmo que arremeter livremente, sem elmo e de rosto exposto ao vento, de fato lhe dava uma sensação boa. Sua pulsação se acelerou no calor da corrida, e ele acabou relevando a impetuosidade do sobrinho. Naquele momento, Dalinar se permitiu esquecer os problemas e as palavras que encoavam em sua mente. O rei queria apostar corrida. Pois bem, Dalinar lhe mostraria o que era uma corrida. Logo ultrapassou o rei. O garanhão de Elhokar era de boa raça, mas jamais se equipararia a Galante, um rixá de puro sangue, 2 palmos maior e muito mais forte que um cavalo comum. Aqueles cavalos escolhiam seus cavaleiros, e apenas uma dúzia de homens, entre todos os acampamentos militares, tinha essa sorte. Dalinar era um deles. Adolin, outro. Em questão de segundos, Dalinar alcançou a base do rochedo e pulou da sela, ainda com Galante em movimento. A aterrissagem foi forte, mas a armadura fractal absorveu o impacto, triturando as pedras do chão com suas botas metálicas, enquanto Dalinar derrapava até parar. Homens que nunca haviam usado uma armadura fractal, principalmente aqueles habituados às primas inferiores, feitas de placas e malhas, jamais entenderiam. A armadura fractal não era meramente uma armadura. Era muito mais. Dalinar correu até o sopé da formação rochosa enquanto Elhokar ainda estava galopando. Deu então um salto impulsionado até 2,5 metros de altura pela armadura, segurou um ressalto na rocha e cessou, usando a força de muitos homens que a armadura lhe proporcionava. A euforia da disputa começou a crescer dentro dele. Não chegava nem perto da euforia de uma batalha, mas era uma substituta digna. Um arranhar de rochas abaixo. Elhokar já iniciara a escalada. Dalinar não olhou para baixo. Manteve os olhos fixos na pequena plataforma natural no topo da formação rochosa, cuja altura era de uns 12 metros. Tateando com seus dedos recobertos de aço, ele encontrou outro ponto de apoio. Embora as luvas cobrissem suas mãos, a velha armadura, de alguma forma, transferia sensações a seus dedos. Era como se estivesse usando finas luvas de couro. Um som de atrito, agora à direita, acompanhado por uma voz que praguejava baixinho. Elhokar tomara uma rota diferente, na esperança de ultrapassar Dalinar, mas fora parar em um trecho sem pontos de apoio acima. Seu avanço fora interrompido. Em sua armadura fractal fulgurante, o rei olhou para Dalinar. Depois olhou para cima, empinou o queixo e deu um poderoso salto na direção de um afloramento rochoso. Garoto bobo, pensou Dalinar, observando o rei pairar no ar por um momento, antes de se agarrar a um ressalto e ficar pendurado. Mas conseguiu cessar e, por fim, reiniciou a subida. Dalinar se movia freneticamente, fazendo as pedras rangerem sob seus dedos metálicos, enquanto lascas caíam e o vento lhe agitava a capa. Fazendo um grande esforço, ele conseguiu subir mais e se posicionar um pouco acima do rei, com o tupo a menos de meio metro. Dominado pela euforia, ele estendeu a mão para o tupo, determinado a vencer. Não havia como perder. Ele tinha que uni-los. Sem saber bem por que, Dalinar hesitou, deixando que seu sobrinho tomasse a dianteira. Subindo para o topo da formação rochosa, Elhokar deu uma risada triunfante. Depois, virou-se para Dalinar e lhe estendeu a mão. Pelos ventos das tormentas, tio, você fez uma grande corrida. No final, eu pensei que já tinha me vencido. A expressão de triunfo e alegria estampada no rosto de Elhokar fez Dalinar sorrir. O jovem estava mesmo precisando de vitórias. Mesmo as pequenas lhe fariam bem. Esprenos de glória, pequenos globos translúcidos de luz dourada começaram a surgir em torno dele, atraídos por sua sensação de Egito. Feliz por ter hesitado, Dalinar segurou a mão do rei, deixando que Elhokar o puxasse para cima. Naquele tupo, mal havia espaço para os dois. Respirando profundamente, Dalinar deu um tapa nas costas do rei, produzindo um clangor de mental contra mental. Foi uma bela disputa, e Vossa Majestade se saiu muito bem. O rei deu um largo sorriso, enquanto sua armadura dourada rebrilhava ao sol do meio-dia. Ele havia levantado a viseira do elmo, expondo olhos amarelo-claros, um nariz proeminente e um rosto escanhoado que era quase bonito demais, com seus lábios cheios e queixo firme. Devilar se parecera com ele, antes de ter o nariz fraturado e de receber a horrenda cicatriz no queixo. Abaixo deles, a guarda cobalto e alguns dos criados de Elhokar se aproximaram a cavalo. Entre eles estava Sádias, com sua armadura vermelha. Sádias não era um fractário completo, possuía uma armadura fractal, mas não uma espada. Dalinar levantou os olhos. Daquela altura, de onde podia observar uma ampla extensão das planícies quebradas, teve uma estranha sensação de familiaridade. Era como se já tivesse estado antes naquele ponto de observação, contemplando uma paisagem fragmentada abaixo. A sensação desapareceu em um piscar de olhos. Lá disse Elhokar, apontando com a mão recoberta de aço dourado. Posso ver nosso ponto de destino. Dalinar colocou a mão sobre os olhos e divisou uma grande tenda de lona a 3 platos de distância, sobre a qual drapelhava a bandeira do rei.
Pontes largas e permanentes davam acesso ao local, estavam relativamente próximas do lado alentano das planícies quebradas, em platos que o próprio Dalinar guardava. Era seu direito caçar um demonioso abismo adulto que vivia naquela área e reivindicar a riqueza em seu âmago. Você tinha razão mais uma vez, e o disse Ilhokar. Tento ter razão sempre. Acho que não posso criticá-lo por isso. Mesmo que possa ganhar uma corrida, de vez em quando. Dalinar sorriu. Eu me senti jovem de novo, correndo atrás de seu pai em algum desafio idiota. Ilhokar cerrou os lábios em uma linha fina e os esprenos de glória se esfumaram. Menções a Gavilar o deixavam amargurado, ele achava que as pessoas o comparavam desfavoravelmente com o velho rei. Infelizmente, ele com frequência tinha razão. Dalinar mudou de assunto rapidamente. Nós estávamos iguais aos 10 tolos, correndo por aí desse jeito. Gostaria que você me avisasse antes, para que eu possa preparar sua guarda de honra. Isso aqui é uma zona de guerra. Ora, você se preocupa demais, tio. Os parchedianos há anos não atacam tão perto do nosso lado das planícies. Você parecia preocupado com sua segurança, 2 noites atrás. Ilhokar suspirou audivelmente. Quantas vezes preciso explicar, tio? Soldados com uma espada nas mãos eu posso encarar. Você deveria tentar me proteger é do que eles podem mandar quando não estamos olhando, quando tudo está escuro e silencioso. Dalinar não respondeu. O nervosismo de Ilhokar ou mesmo paranoia com relação a assassinatos era muito forte. Mas quem podia criticá-lo, considerando o que havia acontecido com seu pai? Desculpe, irmão, pensou ele, como sempre fazia quando lembrava a noite em que Gavilar morrera. Sozinho, sem seu irmão para protegê-lo. Eu examinei o assunto do qual você me falou, disse Dalinar, afastando as lembranças ruins. Examinou. E o que descobriu? Não muita coisa, infelizmente. Não havia nenhum sinal de intrusos na sua sacada, e nenhum dos criados viu estranhos na área. Havia alguém me observando no escuro naquela noite. Se havia, não retornou, Vossa Majestade. E não deixou pistas. Ilhokar parecia aborrecido, e o silêncio entre eles ficou pesado. Abaixo, Adolin se reunia com os batendores e preparava a travessia das tropas. Ilhokar reclamara do número de homens que Dalinar trouxera. A maioria não seria necessária na caçada, eram os fractários, não os soldados, que matariam o bicho. Mas Dalinar tinha que garantir a segurança do sobrinho. Ao longo dos anos, os parchedianos haviam se tornado menos atrevidos em suas incursões. As escribas alentanas estimavam que seus efetivos haviam caído para 3/4 do número anterior, embora isso fosse difícil de calcular, mas a presença do rei poderia encorajá-los a lançar um ataque inconsequente. Os ventos que sopravam sobre Dalinar trouxeram de volta a leve sensação de familiaridade que ele sentira alguns minutos antes. De pé no topo de um rochedo, contemplando a desolação. A sensação de uma perspectiva horripilante e incrível. É isso, pensou ele. Eu estava no alto de uma formação como essa. Aconteceu durante uma de suas visões. A primeira delas. Você precisa une-los, disseram as estranhas vozes ribombantes. Você tem que se preparar. Faça de seu povo uma fortaleza de força e paz, um muro para resistir aos ventos. Acabem com as rixas e se unam. A tempestade interna se aproxima. Majestade Dalinar ouviu-se dizendo. Ele se interrompeu tão rapidamente quanto começara a falar. O que poderia dizer? Que tinha visões. Que achava a despeito de toda a doutrina e do senso comum que aquelas visões talvez viessem do Todo-Poderoso. Que achava que eles deviam se retirar do campo de batalha e voltar para Alecrar. Pura tolice. Tio. Disse o rei. O que você quer? Nada. Venha, vamos voltar para junto dos outros. Montado em seu cavalo, Adolin enrolou no dedo uma das rédeas de couro de porco, enquanto aguardava os novos informes dos batendores. Conseguira afastar seu pai sadias da mente e agora pensava em como explicar seu desentendimento com Hila de modo a conseguir alguma compaixão por parte de Janala. Ela adorava antigos poemas épicos, conseguiria ele explicar o desentendimento em termos dramáticos. Adolin sorriu enquanto pensava nos luxuriantes cabelos pretos e no sorriso malicioso de Janala. Ela fora atrevida, provocando quando todos sabiam que ele estava cortejando outra pessoa. Ele podia usar isso também. Talvez Renarin tivesse razão, talvez devesse tê-la convidado para participar da caçada. A perspectiva de enfrentar um grão-carapaça seria muito mais interessante para ele se uma pessoa lenda e de cabelos longos o estivesse observando. Chegaram novos informes dos batendores, Luminobre Adolin disse Tarilar, que se aproximava correndo. Adolin voltou a se concentrar nos assuntos em curso. Ele se posicionara, juntamente com alguns membros da Guarda Cobalto, próximo à base da formação rochosa onde seu pai e o rei ainda estavam conversando. Tarilar, chefe dos batendores, tinha o rosto encovado, mas seu peito e seus braços eram grossos. De certos ângulos, sua cabeça parecia tão pequena em relação ao tamanho do corpo que passava a impressão de ter sido comprimida. Prossiga, disse Adolin. Batendores avançados estiveram com o mestre de caça e retornaram.
Nenhum parchediano foi visto nos platos das proximidades. A Companhia 18 e a Companhia 21 estão em posição, mas 8 companhias ainda não partiram. Adolin assentiu. Mande a Companhia 21 enviar alguns cavaleiros para montar guarda nos platos 14 e 16. E também nos platos 6 e 8, 2 em cada um. 6 e 8. Atrás de nós. Se eu quisesse emboscar o destacamento, cercaria esse caminho para nos impedir de fugir, disse Adolin. Faça o que falei. Talilar bateu continência. Sim, Luminobre. Ele se retirou para retransmitir as ordens. Você acha mesmo que isso é necessário? Perguntou Renaré, que cavalgava ao seu lado. Não. Mas o pai vai querer que seja feito. Você sabe que sim. Adolin percebeu um movimento acima e levantou os olhos, bem a tempo de ver o rei pular do alto do rochedo, com a capa esvoaçando atrás enquanto caía de uma altura de 12 metros. Seu pai permaneceu parado no topo. Adolin podia imaginá-lo praguejando contra o que provavelmente via como um ato temerário. Eliocar aterrissou com estrépito, levantando lascas de pedra e produzindo um jorro de luz das tempestades. Mas conseguiu ficar de pé. O pai de Adolin optou por uma rota mais segura, descendo até uma plataforma abaixo e pulando de lá. Parece que, ultimamente, ele vem preferindo o caminho mais seguro, refletiu Adolin. E também sempre encontra razões para me passar o comando. Pensativo, ele deixou a sombra da formação rochosa. Precisava obter um informe da retaguarda, seu pai desejaria ouvi-lo. Seu caminho o fez passar por um grupo de olhoclaros do destacamento de Sadias. O rei, Sadias e Vama tinham em seus sequitos uma coleção de criados, assistentes e basuladores. Vê-los viajar com suas sedas confortáveis, casacos leves e palanquins cobertos fez Adolin ter consciência de sua armadura volumosa e abafada. A armadura fractal era maravilhosa e poderosa, mas sob um sol quente fazia um homem ansiar por algo menos sufocante. Entretanto, evidentemente, ele não podia usar roupas informais como os outros. Adolin tinha que usar uniforme, mesmo em uma caçada. Os códigos de guerra dos alentanos assim exigiam. Não importava que ninguém seguisse esses códigos fazia séculos. Pelo menos ninguém além de Dalinar Kholem, por extensão, seus filhos. Adolin passou por 2 olhoclaros que estavam sentados ociosamente. Eram Vartian e Lomard, 2 novos paragitas de Sadias. Conversavam alto o suficiente para que Adolin os escutasse. Provavelmente de propósito. Correndo atrás do rei de novo, disse Vartian, balançando a cabeça. Como um filhote de cão machado mordiscando os calcanhares do dono. Uma vergonha, respondeu Lomard. Há quanto tempo Dalinar já não consegue uma gema coração? Só ganha uma quando o rei autoriza uma caçada sem competição. Adolin cerrou os dentes e seguiu caminho. A interpretação que seu pai fazia dos códigos não permitia que desafiasse um homem para um duelo enquanto estivesse de serviço ou em comando. Essas restrições inúteis o irritavam, mas Dalinar falara na condição de seu oficial comandante. Isso significava que não havia espaço para questionamentos. Ele teria que encontrar um modo de duelar contra os 2 basuladores idiotas para colocá-los em seu devido lugar em outra situação. Infelizmente, não seria possível duelar contra todo mundo que falava mal de seu pai. O maior problema era que as coisas ditas tinham um fundo de verdade. Os principados alentanos eram como reinos e permaneciam autônomos em sua maioria, apesar de terem aceitado Gavilar como rei. Eliocar herdara o trono e Dalinar, por direito, assumira o principado de Kholem. A maioria dos grão-príncipes, porém, só respeitava a autoridade soberana do rei de modo simbólico. O que deixava Eliocar sem terras que fossem especificamente dele, e cento pelas terras da coroa orientais, que eram esparsamente populadas. Ele tendia a agir como um grão-príncipe do Principado de Colé, demonstrando grande interesse em sua administração cotidiana. Então Dalinar, embora devesse ser um governante autônomo, curvava seus caprichos de Eliocar e dedicava seus recursos à proteção do sobrinho. O que o tornava fraco aos olhos de outras pessoas nada mais que um guarda-costas de alto nível. Outrora, quando Dalinar era temido, os homens não se atreviam a sussurrar aquelas coisas. Mas agora, Dalinar participava cada vez menos de incursões aos platos e lhe faltavam forças para capturar as preciosas gemas coração. Enquanto outros lutavam e venciam, Dalinar e seus filhos se ocupavam da administração burocrática. Adolin queria lutar, matar parchedianos. De que adiantava seguir os códigos de guerra se ele raramente tinha oportunidade de ir para a guerra? A culpa é daquelas alucinações. Dalinar não era fraco e com certeza não era covarde, independentemente do que dissessem. Estava apenas perturbado. Como os capitães da retaguarda ainda não haviam entrado em formação, Adolin decidiu fazer o relatório ao rei. Ao trotar na direção de Eliocar, acabou se deparando com Sadias, que estava fazendo a mesma coisa. Previsivelmente, Sadias o olhou de cara amarrada. O grão-príncipe não suportava o fato de que Adolin tinha uma espada fractal, e ele, não, embora desejasse uma havia anos. Adolin encarou o grão-príncipe e sorriu. Quando você quiser duelar comigo por minha espada, Sadias, vá em frente.
O que Adolin não daria para enfrentar aquela criatura cebosa em uma arena de duelos? Quando Dalinar e o rei se aproximaram, Adolin falou rapidamente, antes que Sadias pudesse abrir a boca. Vossa Majestade, tenho informes dos batedores. O rei suspirou. Presumo que não acrescentarão nada. Sinceramente, tio, precisamos mesmo receber um relatório sobre os mínimos detalhes do que acontece no exército. Estamos em guerra, Vossa Majestade, disse Dalinar. Eliocar suspirou, com ar de sofrimento. Você é um homem estranho, primo, pensou Adolin. Eliocar via assassinos em cada sombra, mas frequentemente menosprezava a ameaça dos parchedianos. Saía galopando sem sua guarda de honra, como fizera há pouco, e saltava de uma formação rochosa de 12 metros de altura. No entanto, perdia o sono à noite com medo de ser assassinado. Faça seu relatório, filho, disse Dalinar. Adolin hesitou, sentindo-se um tolo pelo escasso conteúdo do que tinha a dizer. Os batedores não viram nenhum sinal dos parchedianos. Eles se encontraram com o mestre de caça. 2 companhias ocuparam o plato à frente e as outras 8 vão levar algum tempo para atravessar. Mas já estamos perto. Sim, vimos isso lá de cima, disse Ilhocar. Talvez alguns de nós pudessem ir na frente. Majestade, disse Dalinar. A ideia de trazer minhas tropas não faria muito sentido se nós as deixássemos para trás. Eliocar revirou os olhos. Dalinar não cedeu, mantendo uma expressão tão imutável quanto as rochas ao redor. Vê-lo assim firme, inflexível diante de um desafio fez Adolin sorrir de orgulho. Por que ele não podia ser assim o tempo todo? Por que recuava com tanta frequência diante de insultos ou desafios? Tudo bem, disse o rei. Vamos aguardar enquanto o exército faz a travessia. Os assistentes do rei responderam imediatamente, os homens apearam dos cavalos e as mulheres ordenaram a seus carregadores que baixassem os palanquins. Adolin se afastou para colher informes da retaguarda. Quando retornou, Eliocar já estava cercado por seu séquito. Alguns criados haviam levantado um pequeno toldo para lhe proporcionar sombra, outros serviam vinho gelado por intermédio de um novo fabrial, que esfriava coisas. Adolin removeu o elmo e limpou a testa com seu pano de sela, desejando uma vez mais se juntar aos outros e saborear um pouco de vinho. Em vez disso, desceu do cavalo e foi procurar o pai. Dalinar estava diante do toldo, com as mãos cruzadas atrás das costas e olhando para o leste, para a origem, o lugar distante e invisível onde nasciam as grantormentas. Renarin estava a seu lado, olhando para a mesma direção, como se tentasse descobrir o que o pai achava tão interessante. Adolin tocou o ombro do irmão e Renarin sorriu para ele. Sabia que o irmão, agora com 19 anos, se sentia deslocado. Embora carregasse uma espada, mal sabia usá-la. Sua doença do sangue dificultava que passasse muito tempo praticando. Pai, disse Adolin. Talvez o rei tenha razão. Talvez seja melhor nos movermos rapidamente. Eu gostaria de terminar logo essa caçada. Dalinar olhou para ele. Quando eu tinha a sua idade, ansiava por uma caçada como esta. Abater um grão-carapaça era o ponto alto do ano de um jovem. De novo, não, pensou Adolin. Por que todo mundo ficava tão ofendido com o fato de ele não achar as caçadas emocionantes? É só um chule gigante, pai. Esses chules gigantes atingem 15 metros de altura e podem esmagar até um homem em uma armadura fractal. Sim, disse Adolin. E por isso vamos passar horas jogando iscas e assando embaixo do sol quente. Se o bicho decidir aparecer, nós o encheremos de flechas e só nos aproximaremos quando ele estiver tão fraco que mal consiga resistir às nossas espadas fractais. Então o retalharemos até a morte. Muito honroso. Isso não é um duelo, disse Dalinar. É uma caçada. Uma grande tradição. Adolin ergueu uma das sobrancelhas. Sim, acrescentou Dalinar. Pode ser tediosa. Mas o rei insistiu. Você só está descontando sua irritação por causa dos problemas com Hila, Adolin comentou Renarin. Na semana passada, você estava ansioso para vir. Realmente devia ter convidado Janala. Janala detesta caçadas. Acha que são bárbaras. Dalinar frangiu a testa. Janala? Quem é Janala? Filha do Luminobre Lustou, respondeu Adolin. Você a está cortejando. Ainda não, mas bem que estou tentando. O que aconteceu com a outra garota? Aquela baixinha, que gostava de fitas prateadas nos cabelos. Dele. Pai, eu parei de cortejá-la há uns 2 meses. Foi? Sim. Dalinar coçou o queixo. Houve mais 2 entre ela e Janala, pai, explicou Adolin. Você realmente devia prestar mais atenção. Que o Todo-Poderoso tenha piedade de qualquer pessoa que tente acompanhar seus namoros complicados, filho. A mais recente foi Hila, informou Renarin. Dalinar frangiu o senho. E vocês dois? Nos desentendemos ontem, disse Adolin. Ele tossiu, decidido a mudar de assunto. Bem, mas você não acha estranho que o rei tenha insistido em vir pessoalmente caçar o demonio dos abismos? Não muito.
Não é sempre que um espécime adulto aparece por aqui, e o rei raramente participa das incursões nos platos. Esta caçada é uma forma de ele poder lutar. Mas ele é tão paranoico. Por que agora quis caçar, espondou-se nas planícies. Dalinar olhou para o toldo do rei. Sei que parece estranho, filho. Mas o rei é um homem mais complexo do que muitos pensam. Ele não quer que seus súditos o vejam como covarde por causa do medo que tem de assassinos. Então, procura estratagemas para provar sua coragem. Estratagemas tolos, às vezes, mas ele não é o primeiro homem que conheci que enfrenta batalhas sem medo, mas fica aterrorizado quando pensa em facas ocultas nas sombras. A marca da insegurança é a bravata. O rei está aprendendo a governar. Ele precisa desta caçada. Precisa provar a si mesmo e aos outros que é forte e corajoso, capaz de liderar um reino em guerra. Foi por isso que eu o encorajei a vir. Uma caçada bem-sucedida, em circunstâncias controladas, pode melhorar sua reputação e reforçar sua autoconfiança. Diante das palavras do pai, Adolin se calou. Era estranho como muitas ações do rei faziam sentido quando explicadas daquele modo. Adolin olhou para o pai. Como podem murmurar que ele é um covarde? Será que não percebem a sabedoria dele? Se disse Dalinar, com um olhar distante. O primo de vocês é um homem melhor e um rei mais forte do que muitos pensam. Ou pelo menos pode vir a ser. Eu só preciso encontrar um meio de persuadi-lo a abandonar as planícies quebradas. Adolin teve um sobressalto. O quê? No início, eu não entendi, prosseguiu Dalinar. Uni-los. Meu trabalho é uni-los. Mas eles já não estão unidos. Nós lutamos juntos aqui nas planícies quebradas. Temos um inimigo em comum, que são os Parchedianos. Estou começando a perceber, porém, que só estamos unidos nominalmente. Os grão-príncipes apenas dizem prestar vassalagem a Ilhocar. Mas esta guerra, este cerco, é um jogo para eles. Uma competição de um contra outro. Nós não poderemos uni-los aqui. Precisamos retornar a Alektar para estabilizarmos nossa pátria e aprendermos a trabalhar em conjunto como uma nação. As planícies quebradas estão nos dividindo. Os outros se preocupam muito em obter riqueza e prestígio. Riqueza e prestígio fazem parte da natureza dos alentanos, pai. Disse Adolin. Estava realmente ouvindo aquilo. E o pacto de vingança. Os grão-príncipes juraram lutar contra os Parchedianos até obter vingança. E nós lutamos. Dalinar olhou para Adolin. Sei que parece horrível, filho, mas algumas coisas são mais importantes que a vingança. Eu amava Gavilar. Sinto uma tremenda falta dele e odeio os Parchedianos pelo que fizeram. Mas o trabalho da vida de Gavilar foi unir Alektar, e eu prefiro ir para a danação a deixar essa união ser quebrada. Pai, disse Adolin, nervoso, se há alguma coisa errada aqui, é que nós não estamos nos esforçando o bastante. Você acha que os grão-príncipes estão brincando? Bem, mostre a eles como a coisa deve ser feita. Em vez de falar em retirada, deveríamos estar falando em avançar, em golpear os Parchedianos em vez de sitiá-los. Talvez. De qualquer forma, não podemos falar em retirada, disse Adolin. Os homens já estavam comentando que Dalinar perderá a coragem. O que diriam se escutassem aquela proposta? Você não falou sobre esse assunto com o rei, falou. Ainda não. Não encontrei a maneira certa. Por favor. Não fale com ele a respeito disso. Vamos ver. Dalinar contemplou as planícies quebradas, novamente com um olhar distante. Pai. Você já expressou seu ponto de vista, filho, e eu já lhe respondi. Não insista. Recebeu o relatório da retaguarda. Recebi. E da vanguarda. Acabei de checar com eles e... Ele se interrompeu. Raios. Provavelmente já estava na hora de o rei e seu grupo avançarem. As últimas fileiras do exército não poderiam sair daquele plato até que o rei estivesse em segurança no outro lado. Adolin suspirou e foi pegar o relatório. Pouco depois, todos já haviam atravessado o abismo e cavalgavam pelo plato seguinte. Renarin se aproximou de Adolin e tentou entabular conversa, mas só recebeu respostas desanimadas. Adolin estava começando a sentir uma estranha ansiedade. A maioria dos homens mais velhos do exército, mesmo aqueles pouco mais velhos que ele haviam lutado ao lado de seu pai durante os dias de glória. Sentia inveja daqueles homens que haviam conhecido seu pai e o visto lutar quando ele ainda não estava tão envolvido com os códigos. As mudanças em Dalinar haviam começado com a morte de seu irmão. Fora naquele dia terrível que tudo começara a dar errado. A perda de Gavilar quase destruíra Dalinar, e Adolin jamais perdoaria os Parchedianos, que haviam provocado tanta dor em seu pai. Nunca. Homens lutavam nas planícies por diversas razões, mas aquela era a razão que motivava Adolin. Se conseguisse derrotar os Parchedianos, talvez seu pai voltasse a ser o homem que já fora. Talvez aqueles delírios espectrais que o acossavam desaparecessem. À frente, Dalinar conversava em voz baixa com Sadias. Ambos tinham o senho frangido. Eles mal se toleravam, embora já tivessem sido amigos. Era mais uma coisa que mudara na noite da morte de Gavilar. O que teria ocorrido entre os dois?
O dia foi passando e eles finalmente chegaram ao local da caçada, dois platos adjacentes. Um deles era para onde a criatura seria atraída, o outro, a uma distância segura, para abrigar os espectadores. Como muitos platos, aqueles tinham uma superfície acidentada, habitada por plantas resistentes, adaptadas a uma exposição contínua às tormentas. Saliências rochosas, depressões e chão irregular tornavam traiçoeiras as lutas naquele terreno. Adolin se juntou ao pai, que estava ao lado da última ponte, esperando que o rei alcançasse o plato de observação, seguido por uma companhia de soldados. Os criados viriam logo depois. Você está se saindo bem no comando, filho, disse Dalinar, acenando para um grupo de soldados que bateram continência ao passar. Eles são bons homens, pai. Não precisam de ninguém para comandá-los durante uma travessia de plato a plato. Sim, mas você precisa de experiência na liderança, e eles precisam ver você como um comandante. Renaren trotou até onde eles estavam, provavelmente já estava na hora de eles atravessarem para o plato de observação também. Dalinar fez sinal para que os filhos fossem primeiro. Adolin se virou para partir, mas hesitou ao notar alguma coisa no plato atrás deles. Era um cavaleiro, vindo da direção dos acampamentos de guerra, que galopava rapidamente para alcançar o grupo de caçadores. Pai, disse Adolin, apontando. Dalinar se virou imediatamente, seguindo o gesto. Adolin logo reconheceu o recém-chegado. Não era um mensageiro, como ele esperava. Riso. Chamou Adolin, acenando. Alto e magro, montando descontraidamente um cavalo capão, o riso do rei se aproximou deles. Usava jaqueta preta e calça preta, a cor combinava com seus cabelos cor de ônix. Trazia uma espada longa e fina presa à cintura, embora nunca tivesse sacado, pelo que Adolin sabia. Sendo mais uma lâmina de duelo que uma espada militar, seu valor era principalmente simbólico. Riso os cumprimentou com um aceno de cabeça e um de seus sorrisos jocosos. Tinha olhos azuis, mas não era realmente um olho claros. Nem um olho escuros. Era. Bem, era o riso do rei. Uma categoria só dele. Ah, jovem príncipe Adolin! Exclamou ele. Então conseguiu se afastar das jovens do acampamento por tempo suficiente para participar dessa caçada. Estou impressionado. Adolin deu um risinho, constrangido. Bem, isso tem sido um tópico de discussões ultimamente. Riso ergueu uma sobrancelha. Adolin suspirou. Riso ia acabar descobrindo, de qualquer forma era praticamente impossível esconder qualquer coisa daquele homem. Marquei um almoço com uma mulher ontem, mas eu estava. Bem, eu estava cortejando outra. E ela é do tipo ciumenta. Então agora nenhuma das duas quer falar comigo. O fato de você se meter nessas confusões é um constante motivo de espanto, Adolin. Cada uma parece ser mais excitante que a outra. Ah, sim. Excitante. A sensação é exatamente essa. Riso sorriu novamente, embora mantendo o senso de compostura. O riso do rei não era um simples bobo da corte, como se podia encontrar em outros reinos. Era uma espada, uma ferramenta mantida pelo rei. Insultar os outros não era digno de um monarca, então, assim como alguém usava luvas para manejar algo sujo, o rei mantinha um riso, para não se rebaixar ao nível da rudeza e da agressividade. Aquele novo riso, que estava com eles havia alguns meses, tinha algo diferente. Parecia saber coisas que não deveria saber, coisas importantes. Coisas úteis. Riso cumprimentou Dalinar com um aceno de cabeça. Vossa Senhoria. Riso respondeu Dalinar, secamente. Jovem príncipe Renarin. Renarin manteve os olhos baixos. Não vai me cumprimentar, Renarin? Perguntou Riso, com ar divertido. Renarin não disse nada. Ele acha que você vai caçoar dele se ele falar com você, explicou Adolin. Hoje de manhã ele me disse que estava decidido a não falar mais nada perto de você. Que maravilha! Exclamou Riso. Então eu posso falar o que quiser e ele não vai fazer objeções. Renarin pareceu hesitar. Riso se inclinou para Adolin. Eu já lhe falei daquela noite, 2 dias atrás, em que o príncipe Renarin e eu estávamos caminhando pelas ruas do acampamento. Nós nos deparamos com duas irmãs de olhos azuis e... Isso é mentira. Disse Renaré, corando. Muito bem, disse Riso, sem perder a pose. Confesso que eram 3 irmãs, mas o príncipe Renarin, muito injustamente, acabou ficando com 2 delas, e como eu não quis comprometer minha reputação. Riso interrompeu Dalinar, com uma entonação severa. O homem vestido de preto olhou para ele. Talvez você deva reservar suas zombarias para aqueles que as merecem. Luminobre Dalinar. Acredito que era exatamente o que eu estava fazendo. Dalinar franziu a testa. Nunca gostara de Riso, e implicar com Renarin era um modo seguro de despertar sua ira. Adolin entendia isso, mas Riso sempre se mostrara afável com Renarin. Riso começou a se afastar. Ao passar por Dalinar, inclinou-se e sussurrou alguma coisa. Adolin mal ouviu o que foi dito. Os que merecem as minhas zombarias são aqueles que podem se beneficiar delas, Luminobre Dalinar.
Esse aí é menos frágil do que você pensa. Ele pescou e direcionou seu cavalo para a ponte. Ventos tormentosos, eu gosto desse homem, disse Adolin. É o melhor riso que temos em muitos anos. Eu o acho irritante, murmurou Renarin. Isso é metade da graça. Dalinar não disse nada. Ao atravessarem a ponte, os três passaram por Riso, que havia parado para atormentar um grupo de oficiais olhoclaros de baixo escalão, que precisavam servir ao exército para ganhar um salário. Muitos deles riam enquanto Riso troçava de outro. Ao se juntarem ao rei, os três foram imediatamente abordados pelo mestre de caça. Bassim era um homem baixo, de pança proeminente, usava roupas rústicas, complementadas por um manto de couro e um chapéu de abas largas. Eram olho-escuros do primeiro Nan, a mais alta e prestigiosa categoria que um olho-escuros podia atingir, podendo até desposar alguém de uma família olho-claros. Bassim fez uma mejura para o rei. Vossa Majestade chegou no momento certo. Acabamos de jogar a isca. Ótimo, disse Ilhocar, desmontando da cela. Adolin e Dalinar fizeram o mesmo, as armaduras fractais retinido. Dalinar desamarrou o elmo da cela. Quanto tempo vai demorar? Perguntou. 2 ou 3 horas, provavelmente, respondeu Basset, segurando as rédeas do cavalo do rei enquanto cavalareços se encarregavam dos 2 richádios. Nós nos instalamos ali. Basset apontou para o pequeno plato onde a caçada seria realizada, longe dos criados e da maioria dos soldados. Um grupo de caçadores conduzia um lento chule ao redor do perímetro, arrastando uma corda que desaparecia no abismo. Na outra ponta da corda fora amarrada uma isca. Estamos usando carcaças de porcos, explicou Basset. E jogamos sangue de porco na beira do abismo. O Demoniodos Abismo foi avistado por patrulhas nestas paragens pelo menos uma dúzia de vezes. Deve ter seu ninho por perto, não está aqui para virar pupa. É grande demais para isso, e está na área há muito tempo. Vai ser uma boa caçada. Quando ele chegar, vamos soltar um grupo de porcos selvagens para desviar a atenção dele. Então vocês podem começar a enfraquecê-lo com flechas. Eles haviam trazido hiperarcos, grandes arcos de aço com grossas cordas, que dispunham de tanta tensão que somente um fractário conseguia disparar suas sentas com 3 dedos de espessura. Esses arcos eram criações recentes, concebidos por engenheiros alentanos com o uso da ciência fabrial, e requeriam uma pequena gema infundida para manter a tensão sem empenar o mental. Navanin, tia de Adolin, viúva do rei Gavilar, mãe de Elhocar e de sua irmã Jainá, estivera à frente das pesquisas que os haviam desenvolvido. Seria ótimo se ela não tivesse partido, pensou Adolin. Navani era uma mulher interessante. Nada era tedioso quando ela estava por perto. Algumas pessoas haviam começado a chamar os hiperarcos de arcos fractais, mas Adolin não gostava do termo. As espadas fractais e as armaduras fractais eram algo especial. Relíquias de outros tempos, da época em que os radiantes andavam por roçar. Nenhum tipo de ciência fabrial fora capaz de recriá-las. Bassi conduziu o rei e seus grão-príncipes até um pavilhão situado no centro do plato de observação. Adolin acompanhou o pai, com o propósito de lhe fazer um relatório sobre a travessia. Aproximadamente metade dos soldados já se encontrava a postos, mas muitos dos criados ainda estavam cruzando a ponte permanente, que dava acesso ao plato de observação. O estandarte do rei drapejava acima do pavilhão e uma pequena mesa com refrescos fora preparada. Nos fundos, um soldado montava um suporte para 4 hiperarcos de aspecto ameaçador. Suas grossas flechas pretas estavam ao lado, enfiadas em 4 alhavas. Acho que o dia vai ser ótimo para uma caçada, disse Bassim a Dalinar. E a julgar pelos informes, o bicho é dos grandes. Maior que qualquer um que o senhor já tenha abatido, Luminobre. Devilar sempre quis abater um desses, disse Dalinar melancolicamente. Ele adorava caçar grão-carapaça, mas nunca se deparou com um Demoniodos Abismo. É estranho pensar que eu já matei tantos. O chule que puxava a isca baliu a distância. Vocês vão ter que mirar nas patas desse aí, Luminobres, disse Bassim. Aconselhamentos prévios faziam parte de suas responsabilidades, e ele os levava a sério. Vocês estão acostumados a atacar os Demoniodos Abismo na fase de Crisálidas. Não se esqueçam de como eles são agressivos quando não estão nessa fase. Com um desse tamanho, usem um chamariz e entrem. Ele se interrompeu, soltou um gemido e praguejou em voz baixa. Tormentas levem aquele animal. O homem que o treinou deve ser louco. Ele estava olhando para o plato adjacente. Adolin seguiu seu olhar. O chule caranguejoide, que deveria estar rebocando a isca, estava se afastando do abismo a passos lentos, porém determinados. Seus condutores corriam atrás dele, gritando. Peço desculpas, Luminobre, disse Bassim. Ele está fazendo isso o dia todo. O chule baliu em uma voz áspera. Adolin teve a impressão de que alguma coisa estava errada. Podemos mandar buscar outro, propôs Elhocar. Não deve demorar muito para. Bassim. Disse Dalinar, com voz subitamente alarmada. Não deveria haver uma isca no final daquela corda. O mestre de caça se imobilizou. A corda que o chule arrastava estava rompida no final.
Algo escuro e estarrecedoramente enorme surgiu do abismo sobre grossas patas quitinosas e subiu no plato, mas não no pequeno plato onde a caçada deveria acontecer, e sim no plato de observação, onde estavam Dalinar e Adolim. O plato cheio de criados, convidados, mulheres escribas todos desarmados e soldados despreparados. Ah, danação, disse Bacem. Sei que você provavelmente ainda está jangado. Fico feliz com isso. Assim como no caso de sua perpétua saúde, passei a contar com sua insatisfação comigo. É uma das grandes constantes da Cosmere, eu diria. 10 batidas de coração. 1. O tempo necessário para convocar uma espada fractal. Se o coração de Dalinar estivesse acelerado, o tempo seria mais curto. Se estivesse tranquilo, seria mais longo. 2. No campo de batalha, o transcorrer dessas batidas podia durar uma eternidade. Ele enfiou o elmo na cabeça enquanto corria. 3. O demonio dos abismos baixou violentamente uma pata, destroçando uma ponte cheia de criados e soldados. Pessoas gritavam ao despencar no abismo. Correndo com pernas fortalecidas pela armadura, Dalinar seguiu o rei. 4. O demonio dos abismos assomava como uma montanha de carapaças interconectadas de coloração violenta escura. Dalinar compreendeu por que os parchedianos chamavam aquelas coisas de deuses. O bicho tinha uma face retorcida e afunilada, com uma boca cheia de arestas farpadas. Embora lembrasse vagamente um crustáceo, nada tinha da volumosa placidez de um chule. Possuía 4 patas dianteiras dotadas de garras ameaçadoras, cada uma do tamanho de um cavalo, e 12 patas traseiras, um pouco menores, com as quais se agarrava à lateral do plato. 5. Fazendo a carapaça ranger sobre a rocha, a criatura terminou de subir o plato. Imediatamente, com um rápido golpe de garra, capturou um chule que puxava uma carroça. 6. As armas, as armas! Gritou Eliocar, correndo à frente de Dalinar. Arqueiros, disparem! 7. Desviem a atenção dele das pessoas desarmadas. Gritou Dalinar para seus soldados. A criatura quebrou a carapaça do chule espalhando lascas do tamanho de pratos, enfiou o bicho na boca e observou as escribas e os criados que tentavam fugir. O chule parou de balir quando o monstro cerrou as mandíbulas. 8. Dalinar saltou uma plataforma rochosa e voou 5 metros. Quando aterrissou, levantou lascas de pedra. 9. O demonio dos abismos emitiu um terrível som estridente, que trombeteou com 4 vozes interpostas. Os arqueiros lhe apontaram as flechas. À frente de Dalinar, com sua capa azul esvoaçando ao vento, Eliocar gritava ordens. A mão de Dalinar formigava de expectativa. 10. Sua espada fractal, a sacramentadora, saiu da bruma e surgiu em sua mão quando seu coração bateu pela 10ª vez. Com 1,80 m da ponta ao cabo, a espada seria de difícil manejo se as lâminas fractais não fossem tão sobrenaturalmente leves. Para Dalinar, era perfeita. Ele portava a sacramentadora desde a juventude, tendo se vinculado a ela com a idade de 20 prantos. Levemente arqueada, tinha um palmo de largura e ondulações perto do cabo. Curvava-se na ponta como um anzol de pescador e estava úmida de orvalho frio. A espada era parte dele. Podia sentir uma energia percorrendo sua lâmina como se a arma estivesse impaciente. Um homem não sabia o que era viver enquanto não lutasse em uma batalha com armadura e espada fractais. Irritem o bicho! Berrou Eliocar, enquanto sua espada fractal, a ensolarada, surgia da bruma e se materializava em sua mão. Era longa e fina, tinha um grande guarda-mão e os 10 glifos fundamentais gravados nas faces da lâmina. O rei não queria que o monstro escapasse, Dalinar percebia por seu tom de voz. No entanto, Dalinar estava mais preocupado com os soldados e criados. Aquela caçada tomara um rumo totalmente imprevisto. Talvez conseguissem distrair o monstro por tempo suficiente para que todo mundo escapasse, depois recuariam e o deixariam se refestelar com chules e porcos. Emitindo novamente seu uivo multissono, a criatura golpeou um grupo de soldados com uma das garras. Homens gritaram, enquanto ossos se estilhaçavam e corpos eram esmigalhados. Os arqueiros dispararam, visando a cabeça. Uma centena de sentas sibilaram no ar, mas só algumas poucas atingiram a musculatura macia entre as placas de quitina. Atrás deles, Sadias pedia seu hiperarco. Dalinar não podia esperar, a criatura era perigosa e estava matando seus homens. O arco seria lento demais. Aquele era um trabalho para a espada. Adolem passou a toda, cavalgando puro sangue. O garoto correra para buscar seu cavalo, em vez de arremeter como Eliocar, que obrigara Dalinar a segui-lo. Os outros cavalos, até mesmo de guerra, haviam entrado em pânico, mas o richádio branco de Adolem se manteve firme. Em poucos momentos, Galante surgiu ao lado de Dalinar. Dalinar pegou as rédeas, deu um pulo, impulsionado por suas pernas fortalecidas, e caiu sobre a sela. A força da aterrissagem poderia deslocar a coluna de um cavalo comum, mas Galante era mais forte que isso. Eliocar fechou seu elmo, cujas laterais se enevoaram. Espere, Vossa Majestade, gritou Dalinar, passando ao lado dele. Espere Adolin e eu enfraquecermos o bicho.
Dalinar fechou e travou sua viseira, cujas laterais também se enevoaram e se tornaram translúcidas para ele. A fenda para os olhos ainda era necessária, olhar pelas laterais era como olhar através de um vidro sujo, mas a transparência era uma das maiores qualidades da armadura fractal. Dalinar cavalgou até se posicionar sob a sombra do monstro. Ao redor, soldados se reuniam, empunhando lanças. Não haviam sido treinados para lutar contra bichos de 10 metros de altura, mas o fato de terem entrado em formação era uma prova de seu valor. Eles tentavam desviar a atenção do monstro, concentrada nos arqueiros e nos criados que fugiam. Flechas choviam sobre a criatura, mas ricochetavam em sua carapaça, tornando-se mais mortais para os soldados do que para o demonio dos abismos. Uma delas colidiu com estrépito contra o elmo de Dalinar, que ergueu o braço para cobrir a fenda da viseira. Adolin recuou quando o bicho esmagou um grupo de arqueiros com sua garra. Vou pela esquerda, gritou ele, a voz abafada pelo elmo. Dalinar assentiu e enveredou pela direita, passando por um grupo de atônitos soldados e saindo outra vez para o sol. O demonio dos abismos ergueu uma garra para desferir um novo golpe. Dalinar galopou a pata, transferiu a sacramentadora para a mão esquerda e a enfiou em uma das pernas do monstro, que era grossa como um tronco. A espada atravessou a espessa camada de quitina quase sem resistência. Como sempre, não cortou carne viva, mas matou a perna tão eficientemente como se a tivesse amputado. A pata baixou, pendendo imóvel e inútil. O bicho rugiu com suas profundas vozes sobrepostas. Do outro lado, Dalinar divisou Adolin golpeando outra pata. O monstro estremeceu e se virou para Dalinar, arrastando as duas pernas sem vida. Era longo e estreito como uma lagosta e tinha uma cauda achatada. Caminhava sobre 14 pernas. Quantas poderia perder antes de desabar? Dalinar deu meia volta com Galante e foi se encontrar com Adolin, cuja armadura azul luzia, emoldurada pela capa que esvoaçava atrás. Ambos trocaram de lado e, descrevendo grandes arcos, galoparam na direção das outras pernas. Enfrente seu inimigo, monstro! Berrou Eliocar. Dalinar se virou. O rei encontrara sua montaria e conseguira dominá-la. Vingança, seu cavalo, não era um richádio, mas um chino da melhor procedência. Montado no animal, Eliocar arremeteu, brandindo a espada acima da cabeça. Bem, não havia como impedi-lo de lutar. Sua armadura lhe ofereceria uma boa proteção, desde que ele se mantivesse em movimento. As pernas, Eliocar! Gritou Dalinar. Eliocar o ignorou e investiu diretamente contra o peito da criatura. Dalinar praguejou e esporeou Galante, enquanto o monstro atacava. Eliocar se virou no último momento, abaixou-se e se esquivou do golpe. A garra do demonio dos abismos martelou o solo rochoso. Irritado por não ter atingido o alvo, o bicho soltou um rugido que ecoou pelo abismo. O rei galopou na direção de Dalinar, passando por ele às pressas. Eu estou distraindo a fera, seu burro. Continue atacando. Eu tenho um richádio. Gritou Dalinar de volta. Eu distraio o monstro, sou mais rápido. Eliocar o ignorou novamente, como de costume, não podia ser refreado. Dalinar suspirou e esporeou Galante quando o monstro se virou. Uma discussão seria perda de tempo e custaria mais vidas. Portanto, Dalinar fez o que lhe fora ordenado. Com os cascos de Galante tamborilando no chão pedregoso, ele contornou o flanco da criatura para iniciar outra aproximação. Como o rei atraia a atenção da fera, Dalinar conseguiu cravar sua lâmina em mais uma pata. O bicho emitiu 4 uivos sobrepostos e se virou para Dalinar. Enquanto isso, Adolin se acercou pelo outro lado e seccionou outra perna com um golpe hábil. A pata perdeu os movimentos, enquanto uma chuva de flechas continuava a cair sobre o animal, que tremeu, aturdido com os ataques que vinham de todos os lados, estava perdendo as forças. Dalinar ergueu o braço e acenou. Era uma ordem para que os soldados de infantaria recuassem na direção do pavilhão. Ordens dadas, ele se ergueirou para perto do monstro e inutilizou mais uma pata. 5 patas mortas. Talvez fosse o momento de deixar o animal capengar para longe, não valeria a pena arriscar vidas para matá-lo naquele momento. Ele chamou o rei, que cavalgava por perto com a espada estendida para o lado. Eliocar olhou para ele, mas obviamente não o entendeu. Quando o demonio dos abismos se aproximou, o rei fez Vingança dar uma rápida meia-volta e correr na direção de Dalinar. Ouviu-se um leve estalido e o rei e sua sela foram arremessados no ar. A súbita meia-volta fizera a correia da sela se romper. Um homem em uma armadura fractal era pesado, e exercia forte pressão tanto sobre a montaria quanto sobre a sela. Dalinar sentiu uma pontada de medo e friou Galante. Ao colidir contra o chão, Eliocar largou sua espada fractal. A arma se converteu novamente em bruma e desapareceu. Era um recurso de proteção para impedir que um inimigo se apossasse dela, a menos que seu portador lhe desse uma ordem em contrário, a espada desaparecia ao ser solta. Eliocar! Gritou Dalinar. Ainda impulsionado pela queda, o rei rolou pelo chão, enrolando-se na própria capa. Parou atordoado e ficou caído enquanto sua armadura, rachada em um dos ombros, vazava luz. A armadura devia ter amortecido a queda.
O rei ficaria bem. A não ser que uma garra se avultou sobre Eliocar. Em pânico, Dalinar virou galante na direção do rei. Chegaria tarde demais. O bicho ia. De repente, uma enorme senta se cravou na cabeça do Demoniodos Abismo, atravessando a quitina. Uma substância violenta se derramou, fazendo a criatura urrar de agonia. Dalinar se virou na cela. Sádias, em sua armadura vermelha, pegou outra enorme flecha com um criado e a disparou. A senta foi se cravar no ombro da criatura, produzindo um estalo seco. Dalinar ergueu a sacramentadora em uma saudação. Sádias lhe respondeu erguendo o arco. Não eram amigos e não se gostavam. Mas precisavam proteger o rei. Esse era o elo que os unia. Vá para um lugar seguro, gritou Dalinar para o rei, enquanto passava a seu lado. Eliocar se levantou cambaleante e assentiu. Dalinar se aproximou do bicho. Tinha que distraí-lo o suficiente para que Eliocar se afastasse. Outras centas de sadias acertaram o alvo, mas o monstro começou a ignorá-las. Sua lentidão desapareceu e seus berros se tornaram furiosos, selvagens, enlouquecidos. Ele estava ficando realmente encolerizado. Aquela era a parte mais perigosa. Uma retirada agora de nada adiantaria. O animal os seguiria até matá-los ou ser morto. Uma garra atingiu o chão bem ao lado de Galante, levantando lascas de pedra. Dalinar se abaixou, tomando o cuidado de manter a espada estendida, e seccionou mais uma pata. Adolin fez o mesmo do outro lado. 7 patas inutilizadas, metade do total. Quanto tempo até que o bicho caísse? Normalmente, àquela altura, eles já lhe teriam cravado dúzias de flechas. Era difícil saber o que fazer sem um enfraquecimento prévio. Além disso, ele nunca enfrentara um animal daquele tamanho. Dalinar manobrou Galante, tentando atrair a atenção da criatura. Era de se esperar que Eliocar tivesse. Você é um deus. Berrou Eliocar. Soltando um gemido, Dalinar olhou por cima do ombro. O rei não fugira. Caminhava rapidamente na direção do bicho, com a mão estendida para o lado. Eu lhe desafio, criatura. Gritou ele. Exio sua vida. Eles verão seus deuses esmagados e verão seu rei aos meus pés. Eu desafio você. Filho da danação. Pensou Dalinar, virando Galante. Tão logo a espada fractal reapareceu em sua mão, Eliocar investiu contra o peito do monstro, luz das tempestades vazava pelo abismo em sua armadura. Ao se aproximar, ele golpeou o flanco do bicho, arrancando um pedaço de quitina que a espada fractal podia cortar, assim como cortava cabelos ou unhas de uma pessoa. Depois enfiou a arma no peito do monstro, tentando alcançar o coração. A fera rugiu, contorceu-se, livrando-se de Eliocar, que mal conseguiu segurar a espada. O Demoniodos Abismo rodopiou, lançando a cauda na direção de Dalinar, que soltou uma imprecação e tentou fazer Galante se desviar, mas o golpe chegou com demasiada rapidez e atingiu o cavalo. Em um instante, Dalinar se viu rolando sobre as pedras. A sacramentadora caiu de sua mão, seccionando uma pedra, e se transformou em bruma. Pai! Gritou uma voz distante. Dalinar parou de rolar e permaneceu deitado, aturdido. Por fim, levantou a cabeça e viu Galante, que se levantava aos tropeções. O cavalo sangrava de alguns arranhões e se apoiava mais em uma das patas, mas felizmente não a quebrara. Vá! Disse ele. Era a ordem para que o cavalo procurasse um lugar seguro. Ao contrário de Eliocar, o animal obedeceu. Dalinar se levantou, cambaleante. Ao ouvir o som de alguma coisa se arrastando à esquerda, virou-se. A cauda do Demoniodos Abismo colidiu contra seu peito e o jogou para trás. Ele foi ao chão novamente, com a armadura estrondeando na pedra. Não. Pensou, posicionando a mão enluvada atrás do corpo, de modo a usá-la de apoio para se erguer, aproveitando o impulso da derrapagem. De repente, algo pareceu se endireitar, como se a própria armadura soubesse qual lado era para cima. E ele se viu de pé, embora ainda em movimento, com os pés deslizando sobre o chão rochoso. Recuperado o equilíbrio, correu em direção ao rei, iniciando o processo de convocar a espada. 10 batidas de coração. Uma eternidade. Os arqueiros continuavam a disparar e a face do Demoniodos Abismo já estava eriçada de flechas. Mas ele as ignorava, embora centas maiores, disparadas por Sádias, parecessem distraí-lo. Adolin seccionara mais uma pata, e a criatura se arrastava tropegamente, com 8 de suas 14 patas fora de ação. Pai! Dalinar se virou e viu Renarém com o uniforme azul dos Colém e uma longa capa cavalgando em sua direção sobre o terreno pedregoso. Pai, você está bem? Posso ajudar? Menino tolo. Disse Dalinar, apontando para a retaguarda. Vá. Mas. Você está sem armadura e desarmado. Berrou Dalinar. Volte, senão vai acabar morrendo. Renaré freou o cavalo. Vá. Renaré galopou para longe. Dalinar se virou e correu na direção de Eliocar, enquanto a sacramentadora se condensava em sua mão.
Eliocar continuava a golpear o tronco da criatura, nos pontos atingidos pela espada, o tecido escurecera e morrera. Se cravasse a espada no lugar certo, ele poderia parar o coração ou inutilizar um pulmão, mas isso seria difícil enquanto o monstro estivesse de pé. Adolin leal como sempre desmontara ao lado do rei e tentava deter as garras, golpeando-os quando desciam. Infelizmente, eram 4 garras para um Adolin, e 2 o atacaram ao mesmo tempo. Ele cortou um naco de uma delas, mas não viu a outra se aproximar por trás. Quando Dalinar o alertou, já era tarde, e a garra o arremessou para o alto, estalando contra a armadura. Ele fez uma curva no ar e se estatelou no chão. A armadura não se rompeu, graças aos arautos, mas uma área no peito e outra em um flanco racharam visivelmente, expelindo espirais de fumaça branca. Adolin rolou, mexeu as mãos. Ele estava vivo. Mas não havia tempo para pensar nele. Eliocar estava sozinho. A fera martelou o chão ao lado do rei, que caiu de bruços nas pedras. Sua espada fractal desapareceu. Foi então que algo mudou em Dalinar. Sua cautela se dissipou. Outras preocupações perderam o sentido. O filho de seu irmão estava em perigo. Ele falhará com Gavilar, embriagando-se com vinho enquanto o irmão lutava pela própria vida. Dalinar deveria ter estado a seu lado para defendê-lo. Agora, só 2 coisas restavam de seu amado irmão, 2 coisas que ele podia proteger na esperança de obter algum tipo de redenção, o reino de Gavilar e o filho de Gavilar. Eliocar estava só e corria perigo. Nada mais tinha importância. Adolin balançou a cabeça, tonto. Ergueu então a viseira e inspirou ar fresco, para clarear as ideias. Lutando. Estavam lutando. Ele ouvia gritos, rochas estremecendo e um balido retumbante. Sentia cheiro de mofo. Sangue de grão-carapaça. O demoniou dos abismos. Pensou. Antes mesmo de sua mente se desenuviar, Adolin reconvocou sua espada e se forçou a se erguer nas mãos e joelhos. O monstro avultava a pouca distância, uma escura silhueta recortada contra o céu. Adolin caíra próximo a seu flanco direito. Ao recuperar o foco, viu o rei caído, sua armadura estava quebrada devido ao golpe que levara mais cedo. O demoniou dos abismos ergueu outra garra enorme e se preparou para golpear. Adolin percebeu então, de repente, que o desastre era iminente. O rei seria morto em uma reles caçada. O reino se esfacelaria e, rompido o frágil elo de união, os grão-príncipes se dividiriam. Não. Pensou ele, atônito e ainda aturdido, tentando avançar. Foi quando viu o pai. Dalinar corria na direção do rei, movendo-se com uma rapidez e uma graça que nenhum homem devia ser capaz de alcançar, nem mesmo com uma armadura fractal. Ele saltou sobre uma plataforma rochosa, depois se curvou rapidamente, passando por baixo da garra que o atacava. Outros homens pensavam entender de espadas e armaduras fractais, mas Dalinar colém. Às vezes provava que eles não passavam de crianças. Dalinar se empertigou e pulou ainda avançando, desviando-se por alguns centímetros de uma segunda garra, que acabou destroçando uma rocha atrás dele. Tudo se passou em um momento. Uma respiração. Enquanto a terceira garra descia na direção do rei e Dalinar ruzia, disparando. Ele soltou a espada, que caiu no chão e desapareceu, enquanto deslizava sob a garra descendente. Então ergueu as mãos e aparou o golpe. Dobrou-se sob o peso, caindo apoiado em um joelho, o choque de carapaça contra a armadura provocando um estrondo. Mas Dalinar aparou o golpe. Pai das tempestades. Pensou Adolin, vendo o pai ao lado do rei, curvado sob o peso de um monstro muitas vezes maior que ele. Assombrados, os arqueiros hesitaram. Sádias baixou o hiperarco. Adolin perdeu o fôlego. Dalinar manteve a garra presa, igualando sua força, uma figura em mental escuro que parecia quase brilhar. A fera uivou acima, e Dalinar respondeu com um poderoso grito de desafio. Naquele momento, Adolin sabia que estava vendo ele. O espinho negro, o homem junto ao qual sempre desejara lutar. As ombreiras e as luvas da armadura de Dalinar começaram a rachar, feixes de luz se espalhando pelo antigo mental. Finalmente, Adolin entrou em ação. Tenho que ajudar. Empunhando sua espada fractal, ele se aproximou de um dos flancos da criatura e fez um corte na perna mais próxima. Ouviu um estalo. Com tantas pernas a menos, as outras já não aguentavam o peso do bicho, ainda mais quando estava lutando para esmagar Dalinar. De repente, emitindo um tremendo estrondo, as pernas restantes à direita se romperam, espirrando um líquido violenta. O demoniou dos abismos tombou. O tremor do chão quase derrubou Adolin. Dalinar empurrou a garra, agora flácida. Luz das tempestades vazava por muitas gretas em sua armadura. Ao lado, o rei começava a se levantar. Poucos segundos haviam se passado desde que ele caíra. Cambaleante, Eliocar contemplou a criatura caída. Depois se virou para o tio, o espinho negro. Agradecendo a Adolin com um gesto, Dalinar apontou para o que devia ser o pescoço do bicho. Eliocar assentiu, convocou sua espada e a enfiou profundamente na carne do monstro. Os olhos verdes da criatura se escureceram e murcharam, enquanto filetes de fumaça espiralavam no ar.
A Dolên se aproximou do pai, enquanto Eliocar cravava a espada no peito da fera. Com o Demoniodos Abismo morto, a espada já podia lhe cortar a carne. O líquido violento jorrou e Eliocar largou a arma, enfiou os braços dentro do monstro e agarrou alguma coisa. Era a gema ao coração, a enorme gema que havia dentro de todos os Demoniodos Abismo. Estava áspera e grumosa, mas era uma esmeralda pura, do tamanho da cabeça de um homem, a maior esmeralda que a Dolên já vira. E mesmo as menores valiam uma fortuna. Eliocar levantou o sinistro troféu, atraindo esprenos de glória. Os soldados gritaram, celebrando o triunfo.